Amém. 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 Abra comigo em Números 17. Eu vou ser bem rápido. Hoje de manhã eu disse que Deus estava nos tirando numa época de espada para nos colocar numa época de sabedoria. Amém? Que Deus estava tirando, estava num ciclo de transição. Eu acredito que essa geração, ela está vivendo um ciclo de transição, de sair da época de lutar pela espada para entrar numa época de sabedoria. Significa que Deus está virando para a igreja e está falando: guarda a espada, Pedro. E nós estamos guardando a espada. E eu quero continuar falando nessa noite sobre o que eu acredito que é fundamental para esse fogo do Espírito permanecer sobre essa geração. Então são pontos fundamentais que Deus está levando essa geração, a nossa geração, a uma transição de mente para uma transformação de vidas, pessoas, famílias e cidades. E eu quero ler um texto que é um texto que é bem legal, para mim é bem legal, porque ele tem algumas coisas implícitas nele e eu quero mostrar isso a vocês. Números 17, versículo 7. Diz assim: Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, tinha brotado, e tinha inchado os gomos, e produzido flores, e tinha dado amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor e de todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um a sua vara, e disse o Senhor a Moisés: torna, pois, a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenaram. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos perante o Senhor, e perecemos todos aqueles que se aproximaram do tabernáculo do Senhor, morrerá acaso no espírito todos? E o Senhor: Arão, tu e teus filhos, capítulo 18, versículo 1, disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos, a casa do teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, tu e os teus filhos consigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdote. Outra versão: será sacerdote perpétuo diante de mim. Presta atenção. Eu acredito que Deus está levantando um movimento multigeracional. O que aconteceu nesse texto? Deus estava prestes a levantar uma geração, um homem e toda a sua linhagem, para servir diante da arca do Senhor, e para servir como sacerdote perpétuo. Então Deus estava pronto a levantar uma linhagem de homens, e essa linhagem seria uma linhagem que dia após dia, ano após ano, mês após mês, eles estariam diante da arca do Senhor. Geração após geração, eles estariam diante do Senhor, fazendo daquele lugar e fazendo da sua vida um lugar, um ofício de ser um guardião da presença de Deus. Quantos aqui querem ser guardiões da presença de Deus? E Deus estava prestes a levantar um homem, que aquele homem, a partir daquele tempo, ele e toda a sua família, seus filhos e filhas, netos, bisnetos e gerações para frente, seriam sacerdotes perpétuos diante do Senhor. Então Deus estava prestes a começar um movimento multigeracional. Diga: legado. Deus estava pronto a começar agora um movimento de legado. Que isso seria: comece em mim, mas não termine em mim. Quando terminar em mim, estará agora começando com meu filho. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo
em que os nossos corações têm se convertido aos nossos pais, e o coração dos nossos pais tem se convertido ao nosso, e Deus está começando literalmente um movimento multigeracional. Existe uma geração se levantando, e essa geração ela não está pensando apenas na sua, mas ela está pensando na próxima, e ela está com o entendimento que o teto dela é o piso da próxima geração. Não significa que eu cresci até aqui, eu vou virar para meu filho e falar assim para ele: parada é o seguinte, filho, você tem que ralar, passar por tudo que eu passei para você chegar onde eu cheguei. Não. Existe agora uma geração que está pegando os seus ombros e está dizendo: meu filho, eu cheguei até aqui, mas você vai mais longe. Está pegando essa geração e colocando sobre ele para que eles enxerguem mais longe. Uma geração de filhos que estão honrando seus pais, e uma geração de pais que estão promovendo seus filhos. Uma geração multigeracional, é um povo, uma era multigeracional, que significa que está vivendo aquele texto, está cumprindo aquele texto que diz: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição, para que arranque a maldição da terra. Deus está levantando essa geração, e isso começou com esse entendimento agora, com Arão. Você e todos os seus filhos serão sacerdotes perpétuos diante de mim. Então o que isso significa? Primeira coisa que eu quero que você entenda, que o que nós estamos fazendo hoje significa que não será só para nós. Então nós não podemos pensar numa igreja ou pensarmos num movimento de 5, 10 anos, mas nós temos que pensar num movimento progressivo de anos. O que Deus está nos dando hoje talvez seja a plataforma para a próxima geração que está chegando. Porque um grande erro de muitos é conquistar uma geração e perder a próxima. Nós estamos levantando agora um entendimento. Deus está crescendo esse entendimento. Porque, diga, tudo que eu foco, cresce. Se você focar naquilo ali, aquilo ali vai crescer. Então, de tempos e eras, Deus volta o foco da igreja para alguns pontos relevantes, para que aquilo ali cresça, porque no futuro isso vai fazer sentido. E uma das coisas é a lei do legado. Nós aprendemos muito sobre a lei da semeadura. E a lei da semeadura é: você vai plantar, o que você plantar, você vai colher. E a igreja está treinada nisso. Mas a igreja agora precisa entrar no entendimento, e nós estamos num legado. O que significa? Significa o seguinte: que eu acredito que essa lei equilibra a lei da semeadura. Tem coisas que eu não trabalhei por aquilo, que eu nunca plantei aquilo, mas eu estou colhendo. Mas tem coisas que eu plantei e eu não estou preocupado em colher, porque talvez isso fique para a próxima geração. Isso me tira do imediatismo e me coloca no plano eterno. Você está ligado no que eu estou dizendo? Porque agora nós não estamos cansando por aquilo que nós estamos plantando, querendo: Deus, eu preciso de resultado, eu preciso de resultado. E na verdade você está dizendo: Deus, eu estou plantando, eu sei que o Senhor mandou plantar isso, e eu estou fazendo para que isso talvez eu nunca colhe. É caro você tá. Porque esse livro que você tem na mão, você não chorou por ele, mas alguns choraram por ele, gemeram. E você tem um legado hoje na tua mão. Você não sabe não. Hoje você tem uma abertura do Evangelho no Brasil, porque talvez você não trabalhou por ele, mas a geração passada trabalhou por ele. Você tem um legado hoje. Diga legado. Legado. Legado, ele vem de uma consciência multigeracional. O que eu estou fazendo agora não significa que será só para a minha geração, mas será para as próximas gerações. Vou te dar um exemplo, porque isso é importante. Deixa eu te contar outra história, que essa história fala sobre legado, sobre ser sacerdote perpétuo de geração em geração. Quer dizer, o que eu construí nessa geração passará para a próxima. De não viver pelo momento, mas viver pelo eterno. Diga: não viver pelo momento, mas viver pelo eterno. A eternidade nos coloca num campo de valores. Ontem eu estava conversando com o apóstolo Aurélio sobre isso, e ele estava me contando do último ano, da sua guerra do último ano. E eu perguntei: apóstolo, qual foi a lição de tudo isso? Sabe, uma das coisas é a eternidade. Eu ouvi as palavras de eternidade, porque quando nós estamos perto, naquela linha entre será e vamos para cá ou para lá, o
que é eterno é a coisa mais perto do que é eterno, e aí começa a fazer sentido o que realmente tem valor. Então presta atenção, esse legado de deixar para a próxima geração. Existe uma história que resume isso. Vou te contar a história. Você lembra quando Moisés estava tirando o povo do Egito? Ele disse assim, ó, lembre-se daquele dia, lembre-se. Deus falou para Moisés, lembre-se, faz o povo se lembrar desse dia que eu tiro o povo daqui com o meu braço forte. Então Deus queria que algo ficasse na memória. Existem coisas que Deus quer que nós fixemos em nossa memória, e aquilo ali não pode sair dali. Você está ligado àquele momento que você teve com Deus maravilhoso, que você tem que ter em tua memória para alimentar a tua fé? Eu tenho algumas coisas que eu tenho na memória que alimentam a minha fé. Exemplo, eu estava ministrando na Universidade Federal do Amazonas com 3.000 jovens, e tinha um cara que tinha tomado um tiro, e a bala entrou embaixo dessa narina, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca, parou nessa cervical aqui atrás. E o médico falou, cara, talvez você tenha problemas, a bala pode ter, o organismo pode tentar expelir a bala, e isso pode deixar sequelas, ou talvez ela fique quieta aí. E no meio da oração, nós começamos a cantar canções de Deus glorioso, que Deus era poderoso. Ele começou a sentir um gosto de metal na boca, cuspiu a bala. E ele veio com a bala para frente chorando, sabe, e foi algo muito precioso, sabe, Deus faz essas coisas. Mas deixa eu voltar, deixa eu entrar aqui no texto. Então, esse fato, todas as vezes que eu trago a minha memória, isso me dá fé para me orar pelas pessoas. Você entende? É como se fosse um ativador de fé em mim. Eu trago aquela ali a memória, e quando eu boto a mão nas pessoas, eu falo, Deus fez uma vez e Deus pode fazer quantas vezes Ele quiser. Então tem alguns testemunhos que Deus me permitiu viver, que isso me traz fé. Isso é, grave esse dia. É isso que Deus estava falando para aquele povo. E no dia que aquele povo está saindo, olha o que rolou. Eles estavam saindo, e quando eles estavam saindo, a galera vinha correndo e começava a depositar na mão dele ouro, prata, bronze, e eles saíram ricos. Vocês se lembram disso? Desse texto? Imagina 3 milhões saindo, 3 milhões de pessoas saindo, e a galera depositando ouro. Agora Moisés, sabe o que Moisés foi fazer? Moisés correu e pegou os ossos de José. Lê o texto. E quando todo mundo saia carregando ouro, ele saia carregando o legado. Ele saia carregando a memória. Esse ouro e essa prata lá na frente, sabe o que eles fizeram com eles? Levantaram o bezerro de ouro. E Moisés estava subindo ao monte para pegar o próximo legado, as tábuas para a próxima geração. O que eu quero te falar nessa noite é que quando Deus estava começando aquele mover multigeracional em Arão, Deus estava querendo introduzir um sentimento de legado. O que eu estou fazendo hoje, o que eu estou carregando nas mãos hoje, vai ser um legado para a próxima geração. Então, quando os caras estavam construindo o bezerro de ouro, Moisés, por ter carregado os ossos do legado de José, ele estava subindo o monte para construir a próxima tábua, a próxima temporada de legado para a próxima geração. Eu acredito numa geração que está se levantando, que tem uma consciência, que está trabalhando não simplesmente por essa geração, mas pelas próximas e pelas próximas. Que a nossa mensagem, se Jesus não voltar, seja conhecida 1000 anos dos próximos anos e as próximas eras. Que se Jesus não voltar, o que nós viemos fazer na nossa geração seja de plataforma 1000 anos para frente. Homens que pegaram e mudaram e reformaram a maneira de pensar de como a igreja vive. Vocês estão comigo? Cola aqui comigo. Então a primeira coisa nisso tudo, para se manter uma chama acesa, manter uma chama acesa não por um tempo,
mas de geração após geração, é ter uma consciência de legado. Então eu quero dizer para você vai ter que fugir de um plano de uma colheita imediata. Você vai ter que sair de um plano simplesmente de querer colher imediato. Eu plantei, Senhor, por quê? Você tem que dizer, Senhor, eu plantei, outros talvez reguem, mas o Senhor vai dar o crescimento e outros vão colher, não sei que tempo, mas pode ser daqui a 10 anos, mas eu vou ter parte naquela semente.